Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é a avaliação inicial. Os tópicos a serem abordados serão avaliação inicial, avaliação primária, avaliação secundária. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de identificar as situações de urgência e emergência, entender como analisar as situações de urgência e emergência, compreender na prática as ações necessárias para uma avaliação correta. Avaliação inicial. Primeiro, para a gente compreender como prestar um cuidado numa situação de urgência e emergência, a gente precisa diferenciar um conceito do outro. Então, primeiro, numa situação de urgência, o atendimento ele deve ser realizado, porém a vítima não está numa situação eminente de risco de vida. Então, o atendimento pode ser em até 24 horas. Porém, numa situação de emergência, existe um risco iminente de vida e a situação requer cuidados imediatos. E para isso, o socorrista deve estar apto para prestar esses atendimentos. Porém, antes de iniciar um atendimento, é muito importante ter em mente que, em primeiro lugar, deve vir a segurança do próprio socorrista. Então, antes de iniciar um atendimento, avalie a cena em que ocorreu a situação. Primeiro, como está ao redor? Quantas vítimas estão nessa situação? Existe algum risco de desabamento? Existe alguma corrente elétrica que está na cena? Avaliando tudo, primeiro você vai verificar se não tem nenhum risco de segurança e aí sim prestar um atendimento em que haja segurança não só para a vítima, mas também para o socorrista. Biossegurança. Um outro ponto muito importante para a segurança do socorrista é a utilização de equipamentos de proteção individuais necessários. Por exemplo, luvas de procedimento. Sempre que houver risco de exposição a fluidos corpóreos, como secreção ou sangue, o socorrista deve utilizar luvas de procedimento. Outro equipamento que pode ser utilizado pelo socorrista são as máscaras de proteção para ventilação artificial. Se não houver disponibilidade dessas máscaras, o cuidado básico deve ser prestado apenas com as compressões torácicas. Existem estudos que comprovam que compressões torácicas eficazes garantem uma sobrevida adequada para a vítima de uma situação de emergência. Falando um pouquinho sobre a avaliação primária, didaticamente ela é dividida em letras. E desde 2010, aquela sequência ABC mudou para C-AB. O C é de circulação. Eu vou mostrar agora como que a gente pode avaliar a circulação presente numa vítima. Eu vou pedir a vocês para juntarem os dois dedos e localizarem aqui o chamado pomo de Adão. Numa vítima adulta, o pulso que a gente tem que verificar nessa situação para ver se tem presença de circulação cardíaca é chamado pulso carotídeo. Então, vamos lá, localizando ou com a mão direita ou com os dois dedos da mão esquerda, vou localizar o pomo de Adão e ir para a minha esquerda ou para a minha direita. E aí fica nessa posição por 5 segundos para sentir a pulsação da artéria. Sentiu? Então, se está presente, isso é um sinal que a circulação está ok. Se estiver ausente, medidas vão ter que ser feitas imediatamente, que a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos falar agora um pouco do A. A é de vias aéreas, e aí já aproveitamos para falar também do B, que é respiração. Quando você promove a abertura das vias aéreas, consequentemente você está favorecendo a respiração. E aí eu vou mostrar duas maneiras da gente realizar essa abertura de vias aéreas numa vítima. A primeira situação é quando há suspeita de lesão na região cervical. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer essa abertura das vias aéreas de duas maneiras. Então, a primeira, eu vou colocar a minha mão na região da testa da vítima e vou fazer a hiperextensão do pescoço e assim eu vou facilitar a entrada do ar e a passagem do ar. Na outra situação, a gente tem um risco de lesão na região cervical.
Se você não souber, não tiver certeza, considere sempre que a vítima tem o risco de lesão cervical. Considere sempre que ele está presente. E aí eu vou promover a passagem das vias aéreas apenas inclinando a mandíbula para baixo. E assim eu também facilito aqui a passagem do ar pela via respiratória. Agora eu vou falar um pouquinho da letra D. D é de diagnóstico neurológico. E existem 4 letrinhas que vão guiar o socorrista nesse diagnóstico. É o AVDI. O A é de alerta, indica se a vítima está acordada. O V é de estímulo verbal. Então, quando eu chamo a vítima, ela emite sinais verbais, palavras. Então, indica que o nível de consciência dela está adequado, ainda que ela esteja apresentando períodos de confusão. Porém, ela está conseguindo pronunciar palavras frente a esse estímulo que eu estou fazendo com a vítima. A próxima letra é o D. O D refere à dor. Então, às vezes, a vítima não está acordada, não está emitindo sinais verbais, porém, quando eu toco na vítima, ela emite gemidos que indicam que os estímulos dolorosos estão presentes. A última letra é de irresponsibilidade. Isso indica um sinal de uma emergência. O atendimento a essa vítima tem que ser priorizado, porque ela não está alerta e não está emitindo nem sinais verbais, nem a estímulos dolorosos. Por fim, a gente vai para a letra E, que quer dizer examinar. Depois que eu já passei por todos os demais passos, eu vou afastar as roupas, abrir as vestes da vítima e vou procurar por sinais de sangramento ou de fraturas. Pode ser alguma fratura exposta, e aí eu vou ver a exposição do osso, ou alguma fratura interna, e aí vai mostrar, através do exame visual, um desalinhamento nos membros inferiores ou nos membros superiores da vítima. E aí eu completo a minha sequência de avaliação inicial. Na avaliação secundária, você tem maiores informações no material de apoio e vão estar naquelas palavrinhas didaticamente que a gente indicou, através de uma avaliação ampla, em que eu vou avaliar alergia, medicamentos, histórico médico e as demais informações. Eu trouxe uma dica de estudos para vocês, que vocês podem ampliar os conhecimentos. Se vocês quiserem saber mais sobre suporte básico de vida, entre no site da American Heart Association. Lá vocês vão encontrar as diretrizes para esse suporte básico de vida e várias informações. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre avaliação inicial. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam também de frequentar nossas redes sociais e até a próxima!